Oi, gente, tudo bom? Na aula de hoje eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o Kensho. Se você chegou nessa aula e é a primeira vez que você está assistindo algum conteúdo meu aqui no YouTube, eu vou deixar aqui do lado um card que eu recomendo que você assista a aula um antes de assistir a essa aula, tá? Vai ficar mais fácil para você entender. Então, se você não assistiu a aula um, o link vai estar aqui em cima. Espero que eu coloque do lado certo. Toca aí, assiste a aula um, depois você volta para você assistir a aula 2. Esse é o segundo vídeo aqui do nosso canal. E como eu não gosto de enrolação, bora para a prática, vocês já sabem disso. Hoje a gente vai para a aula 2. Então eu vou dar uma estrutura prática de como que a gente vai usar o Kensho e vocês vão entender muito bem. Como é que essa aula vai funcionar? Eu vou primeiro passar a estrutura, então eu vou mostrar como é que é a estrutura, vou contar uma história na prática, tá? Vou mostrar depois como é que essa história foi pensada, então como é que eu pensei a história antes de escrever a história, e depois eu vou mostrar a visão estratégica que está por trás da história. Vai ficar bem mais claro de entender na prática aqui, porque a gente está entrando na estrutura mesmo. Se você quiser entender a teoria, a construção de como funciona essa história, é no card que eu mencionei, que eu deixei aqui em cima, para que você possa ver o conteúdo da aula um, que já está aqui no canal. Essa é a última aula aqui no canal, tá? Sobre o Kinshu. Os próximos vídeos do canal, inclusive, se você quiser deixar sugestão com relação a vendas, a comunicação, se você quiser comentar aqui, deixar nos comentários desse vídeo alguma sugestão de tema que possa vir a te ajudar, eu já vou estar gravando aí na próxima semana. Toda semana eu pretendo trazer pelo menos uma aula. Vamos para aula aqui para não ficar falando de mim. O foco é você. Bora lá. Então, como é que funciona aqui a estrutura? Eu escolhi uma estrutura para apresentação profissional de uma nutricionista. Então, quem for nutricionista aí já está no lucro. Quem não é nutricionista, aprenda com o exemplo da nutricionista. Como seria a história? Ó? A gente vai seguir a estrutura dos três atos, tá? Eu já expliquei isso aqui em mais detalhes na aula um e agora a gente vai para a prática. Ó, primeira coisa que a gente determina, a gente vai definir como vai ser a estrutura da nossa história. Então, no que aqui a gente vai apresentar o espaço, o local, o lugar, o contexto social, o espaço no geral, e a gente vai destacar o problema. Aqui um exemplo, ó. Hoje enfrentamos um desafio crescente na saúde. Impacto dos hábitos alimentares inadequados na qualidade de vida. Então, como que comer errado, se alimentar errado, impacta na qualidade de vida? Esse é o problema. E é um contexto social. Se você pegar, por exemplo, vou segmentar o Brasil. Olha o Brasil no geral. Quantas pessoas estão no Brasil? Pensa comigo. Quantas pessoas que estão no Brasil com sobrepeso porque elas têm uma rotina ou uma alimentação ali inadequada? Então a gente consegue já determinar quem é o público, ó, com base no problema, com base no ambiente, no contexto. Se você tem dificuldade sempre com aquela ideia na cabeça, né? Para quem eu vou falar? Como que eu escolho com quem falar? Busca olhar para o contexto social. Pensa no contexto social. Fica muito mais fácil de você segmentar um problema com base no contexto, com base em algo que já está acontecendo por aí. Olha a história do Pix que a gente teve um dia desses, como que isso ia afetar as pessoas, olha o borbulhão que isso deu, né? O barulho, o tanto que as pessoas se manifestaram, elas não gostaram muito da ideia. Então, assim, você já começa a perceber que contextos da sociedade podem ser usados para você comunicar a sua mensagem, a solução do problema que você entrega, de uma forma mais leve, porque as pessoas já estão sabendo daquilo. Outro ponto aqui, ó, o Shu. A gente vai detalhar a relevância do tema, então, qualidade de vida e hábitos alimentares. A gente detalha isso, a relevância, e apresenta os personagens-chave. É igual eu acabei de te mencionar. É como se você tivesse que definir o target para quem você vai falar em cada uma dessas histórias. Um erro comum, você ficar tentando falar para todo mundo. Segmenta, escolhe um cliente. Quando você escolhe uma pessoa que ela tem aquele problema, você consegue atingir outras. Você gera o mesmo impacto. É igual aqui, eu estou falando como se fosse para uma nutricionista. Isso gera impacto em outras áreas profissionais, porque você começa a ver de uma forma palpável que isso aqui também pode ser útil para você, entendeu? Aí aqui tem um exemplo, ó. A gente vai pegar conectar com a audiência a situação. Pessoas com rotinas agitadas têm dificuldade em planejar refeições equilibradas, o que pode levar a deficiências nutricionais e aumento de doenças crônicas. Tá vendo eu trazendo a relevância? O problema ele existe. Se a gente não mudar isso, olha o que pode acontecer. Uma coisa que você tem que entender, dor é a situação. O que que é a dor aqui? Pode ser o sobrepeso.
O que que é o problema? O problema é a falta de uma rotina, é a falta de uma alimentação ali equilibrada, é a falta de essa noção do que é realmente nutrição, tá vendo? Então o problema é a causa e a dor é a situação que está relacionada com esse espaço, com esse contexto de sociedade. O TEM, esse pedacinho aqui, ó, a gente já vai trazer a reviravolta, por isso que é uma história diferente, igual eu já expliquei na aula 1 da jornada de herói de uma forma, o Quinchua é de outra. A gente vai trazer uma reviravolta e a gente vai apresentar uma abordagem inovadora, tá? Aí aqui, ó, descobrimos que pequenas mudanças na organização alimentar, como marmitas planejadas. Então, marmita planejada é um conceito novo, uma coisa diferente, tá? Para a semana, pode reduzir até 30% o consumo de alimentos ultraprocessados. Entendeu? Ai, qual é a fonte disso aí? Isto é um exemplo, criatura, para que você compreenda. Vai fazer pesquisa, entendeu? Vai ler notícias, vai ver artigos. Você que é o profissional, você que é nutricionista, você consegue muito bem encontrar ali, ó, algum artigo, um compilado de artigos, para que você possa sustentar aquela base, aquele número que você vai apresentar ali, entendeu? Basicamente, o que a gente está fazendo aqui, ó, é apresentando uma solução inovadora. Em vez da pessoa seguir um cardápio, uma dieta padrão que serve para todo mundo, que é muito complexo, que é muito difícil, você é um nutricionista que resolveu criar um plano alimentar específico para a realidade de cada pessoa, com base na rotina dela. Tá vendo? Você determinou que as marmitas vão ser aquelas. Então, isso facilita muito. O inimigo que a gente vai evitar, ó, consumo de alimentos ultraprocessados, entendeu? Falta de tempo, são os inimigos que a gente vai acabar evitando porque tem essa solução inovadora. E o Kshu, ó, o Ketexo aqui embaixo, a última parte, deixa eu subir esse trem aqui para não me atrapalhar. A gente vai unir os pontos e destacar a aplicação prática. Então, eu literalmente vou juntar o que Kshu tem, eu vou unir essas três pontas e vou apresentar como é que eu vou colocar isso na prática, como é que você que está assistindo vai colocar em prática, entendeu? Aí eu coloquei aqui um exemplo, ó. Com algum planejamento nutricional personalizado, é possível melhorar a saúde, aumentar a energia e atingir resultados sustentáveis ao longo do tempo, sem precisar consumir ultraprocessados por falta de tempo. Fernando, esse aqui é a história? Não, isso é a estrutura. É como você deve pensar a história. Tá vendo que aqui tem a explicação de como que você deve fazer cada um dos pontos? É assim. Aí aqui agora eu vou trazer para vocês na prática como que seria uma história. Esse contexto, esse enredo que foi desenhado aqui, já expliquei o que é enredo na aula 1. Esse enredo vai ser norteado agora para me contar a história. Aí aqui é a história, um exemplo dela. Em uma manhã ensolarada, Clara, uma nutricionista apaixonada por sua profissão, estava folheando notícias enquanto tomava seu café. Um título chamou sua atenção: o impacto da alimentação no desempenho no trabalho. Intrigada, Clara pensou nos inúmeros clientes que vinham até ela exaustos, reclamando de falta de energia e produtividade. Ela sabia que a rotina era o grande vilão da maioria das pessoas, mas será que havia uma forma simples e eficaz de ajudá-las a mudar? Nos dias seguintes, Clara começou a ouvir histórias comuns em seu consultório. Um empresário que passava horas em reuniões e esquecia de comer, uma professora que se alimentava apenas de lanches rápidos entre as aulas, e até mesmo uma mãe que priorizava as refeições da família, mas esquecia de si mesma. Clara percebeu que, mais do que um problema nutricional, era uma questão de estilo de vida. Muitos não sabiam como organizar suas refeições ou achavam que comer bem demorava muito tempo e custava muito dinheiro. Um dia, enquanto ela ajudava um cliente com dificuldade de se organizar, Clara teve uma ideia que mudou tudo. Criar um sistema de marmitas inteligentes. Tá vendo que é como se fosse um mecanismo para resolver o problema? Essas marmitas seriam montadas com base na rotina de cada pessoa, contendo porções equilibradas, práticas e saborosas. Ela testou a ideia em si mesma e ficou impressionada com o resultado. Em uma semana, sentiu mais energia, conseguia se concentrar melhor no trabalho, ainda sobrava tempo para poder passar a fazer coisas que ela amava. Quando apresentou a ideia aos clientes, o sucesso foi imediato. Uma cliente, que era advogada, relatou: desde que comecei a seguir seu plano, consegui pensar com mais clareza, né? E estou com menos estressada. Isso é um ponto importante para mim ressaltar, tá? Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Todas as vezes que você citar alguém, você deve mostrar essa pessoa, você deve comprovar. Todas as vezes que você trazer um número, você deve comprovar aquele número. Todas as vezes que você disser que alguém falou algo, mostra quem foi que falou algo. Você tem que trazer a fonte.
Porque senão, tem uma coisa no cérebro humano, se você for estudar neurociência para venda, você vai descobrir que o cérebro triuno, a gente até decide comprar as coisas, e aqui eu tô falando de uma forma bem simples, bem rápida para você entender. E a gente até decide comprar as coisas pela emoção. A gente usa ali a razão para justificar, para calcular a rota, para ver se faz mesmo sentido, mas a emoção determina essa venda. Só que tem uma parte, que é a parte mais instintiva, a parte mais animal do ser humano, que é o que impede a venda. Então é o cérebro reptiliano que vai impedir as pessoas de comprar. Então presta muita atenção nisso, porque se você fala num vídeo, seja para contar uma história, para dar uma aula, coisas do tipo, e você cita algum elemento que é de autoridade, e você traz ele com esse peso de promessa de que aquilo funciona, e você não comprova, você acende essa lâmpada na cabeça das pessoas que estão assistindo o que você está comunicando e gera insegurança. Elas não conseguem confiar em você mais. Então você quebrou uma linha de conexão que poderia ter sido assim muito boa. Então, às vezes, você grava um conteúdo no YouTube, você faz um vídeo no Instagram, você faz um vídeo nas redes sociais, você se comunica com seus liderados, com as pessoas da equipe. A gente vê muito isso, né? Quando a gente está em palestra e vai conversando com líderes, com decisores, a gente percebe essa dificuldade de comunicar algo para que as pessoas confiem, tomem uma conexão genuína. Então, observa isso. Traga provas para aquilo que você vai apresentar como argumento de algum fato. Sempre traga provas. Isso vai reforçar e vai diminuir essa capacidade que a gente tem de julgar as coisas, de acender essa lâmpada, de ficar na dúvida: será que isso é bom? Então você vai evitar bastante. Bora continuar aqui. Quando apresentou a ideia aos clientes, o sucesso foi imediato. Uma cliente que era advogada relatou: desde que comecei a seguir seu plano, consegui pensar com mais clareza, estou menos estressada. Clara percebeu que a sua solução simples fazia uma diferença enorme. Ela começou a compartilhar dicas de marmitas inteligentes em suas redes sociais e até criou um e-book para ajudar mais pessoas. No final, sua ideia não apenas ajudou seus clientes a se alimentarem melhor, mas também mostrou que, com pouco planejamento, com qualquer pessoa pode transformar a alimentação em sua vida. Clara encerra cada sessão dizendo: comer bem não é complicado, é sobre encontrar o equilíbrio que funciona para você. Essa frase ficou na mente de seus clientes e transformou sua abordagem em um exemplo inspirador que a nutrição pode ser descomplicada e acessível. Você percebe que aqui ainda não está como se fosse uma história sendo contada, como se eu estivesse contando uma história, mas você sabe que é uma história? Tem começo, meio e fim. Tu percebe que eu peguei aquilo que a gente detalhou no enredo e eu descrevi um pouco mais? Eu trabalhei um pouco mais meu texto? Aí é que agora a gente vai começar a planejar o texto. Antes de você gravar a história de fato. Você vai começar a planejar o texto. Ó. Você tem que definir o tema e o título do vídeo. Qual que é a diferença de tema e título? Para que não fique dúvidas. O tema é o assunto principal. Então, por exemplo, o tema pode ser gordura. O tema pode ser gordura. Mas o título vai ser alguma coisa relacionada a isso. Entende? 3 alimentos que eles são poderosos para queimar gordura. Você não elimina a gordura você não elimina a gordura pelas fezes, você elimina a gordura respirando. Olha que legal, gordura. Respirar pode te fazer perder peso. Tô viajando pra vocês entenderem. Então, respirar pode te fazer perder peso. Gordura, respirar pode fazer perder peso. Olha que legal. E a respiração, para quem estuda nutrição aí sabe, a respiração é mais importante do que a parte do suor, por exemplo. Você não tá perdendo gordura porque tá suando. Entendeu? Eu já acreditei nisso, mas não é. A gente não perde gordura porque tá suando. A gente perde gordura muito mais respirando do que suando. Suando você tá perdendo é água, entendeu? Então, os nutricionistas já ficam apaixonados. Ai, meu Deus, alguém que me entende. Aí, ó. Bora aqui, vamos seguir, vamos seguir. Definimos o título e o tema do vídeo. Agora a gente vai escrever por cima como é que vai ser a história, igual eu expliquei para você, o contexto, começo, meio e fim. Definiu isso, aprofundou um pouco mais esse texto. A gente vai definir o formato do vídeo. O que é o formato do vídeo? Quando você vai no Instagram, por exemplo, você vê vários formatos diferentes. Você vê vídeos de pessoas respondendo uma caixinha de perguntas, você vê vídeos de pessoas fingindo que estão falando com outras. Já prestou atenção nisso?
o fulano abre a porta, fala alguma coisa, e aí o próprio fulano está numa outra cena conversando consigo mesmo. Então isso é o formato. Às vezes é uma jornada. É igual eu fiz aqui, ó. São 2 vídeos, aula um e aula 2, para explicar um tema que é complexo. Então, a aula um eu trouxe mais a parte da teoria, dos fundamentos, e na aula 2 eu já estou trazendo mais prática, como é que eu uso isso na prática, entendeu? Então ela é mais completa. A base para montar essa aula, qual que é o formato que eu usei? Implementação. Primeiro eu pensei na implementação, depois eu pensei, como é que eu vou explicar de forma teórica a implementação? Como é que eu explico a prática? Entendeu? Então é dessa forma que eu penso os meus vídeos para gravar para vocês no YouTube. Quando a ideia é trazer uma aula, eu penso como que vai ser implementado e aí eu vou trazendo a teoria, explicando essa prática, igual eu tô fazendo com você aqui, ó. Então você vai definir o formato. Depois você vai definir os personagens, os inimigos, o contexto do problema, descrever a situação, entendeu? Então, o que que são os personagens? É a gordura? É a marmita? É a Clara? É a Júlia? É o José? Quem são os personagens? Os inimigos? É a rotina? É o tempo? É a falta de uma alimentação equilibrada? É os ultraprocessados? Entendeu? Qual que é o contexto do problema? Ah, olha o Brasil. Quantas pessoas estão acima do peso? Quantas pessoas têm uma rotina louca? Então, contexto. Você vai descrever a situação, entendeu? Dentro das etapas do Kinshasa, igual eu te mostrei anteriormente. E por fim, a gente vai escrever o texto de uma forma mais em que o personagem está gerando identificação. É como se eu estivesse contando a história e você que está assistindo fala: caramba, me representa. Gostei do que eu estou ouvindo, me representa. Eu vou entrar aqui agora na prática. Então, eu refiz o texto que eu li para você aqui, tá? Eu fiz como se algum cliente tivesse me pago, né? Uma nutricionista chegou, me pagou, escreve o texto para mim. Esse texto tem que vender, que é o objetivo dele. Então, o próximo texto que eu vou ler para você aqui agora, ele tem esse objetivo e tu vai ver na prática, tá? Ó, como é que ficaria se a escrita fosse o objetivo de vender, né? Por meio dessa história. Vamos lá. Oi, eu sou Clara, e o que eu vou te contar pode te deixar em choque, porque infelizmente é um grande absurdo. Em uma noite comum, eu estava em casa, descansando depois de um longo dia de trabalho, quando meu celular tocou. Era uma amiga com uma voz trêmula. Ela me disse: Clara, meu pai está no hospital. Os médicos disseram que ele tem menos de 3 meses de vida, e a causa é o que ele tem comido nos últimos anos. Eu fiquei paralisada. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como alguém que conhecia tão bem, alguém que estava ali, eu via todos os dias, estava prestes a perder a vida por algo tão simples, tão evitável. Ele negligenciou a alimentação durante anos. E agora, conta a conta, né? Estava aí chegando, sendo cobrado de uma forma bem cruel. Era tarde demais para mudar a situação. Estou bem exausto, acho que dá para perceber no vídeo. Mas a gente vai seguir, vai fazer o vídeo de todo jeito. Vamos lá. Aquela notícia me atingiu de uma maneira que eu não sabia explicar. Nos dias seguintes, não conseguia parar de pensar nas pessoas que chegavam até meu consultório. Todas as mesmas queixas: falta de energia, dificuldade de se concentrar no trabalho, cansaço constante. Muitos de seus clientes me contavam sobre como estavam perdendo o controle da alimentação, comendo em qualquer lugar, sem tempo para preparar algo saudável. Eu ouvi histórias de pessoas que passavam horas em reuniões e nem paravam para almoçar, demais que priorizavam a refeição da família, esquecendo de si mesmo. Eu percebia que não era apenas uma questão de nutrição, mas de estilo de vida. O mercado alimentício estava cheio de opções rápidas, fáceis e, na maioria das vezes, prejudiciais. As pessoas estavam se alimentando do que era mais conveniente e não do que realmente era bom para elas. Eu sabia que havia uma maneira de ajudar, algo que fosse simples, acessível e que pudesse realmente fazer a diferença. Então, enquanto ajudava uma cliente, uma ideia brilhou assim em minha mente. E eu simplesmente criei um sistema de marmitas inteligentes. Marmitas que pudessem ser montadas de acordo com a rotina de cada pessoa, com alimentos equilibrados e rápidos de preparar. Poderia personalizar essas marmitas de acordo com a necessidade de cada um, sem complicar a vida deles. Eu decidi testar a ideia comigo mesma. Preparei minhas próprias marmitas e segui um plano baseado na minha rotina e resolvi compartilhar em uma jornada, que documentei no meu Instagram durante 35 dias. Em uma semana, percebi uma grande diferença. Eu tinha mais energia, conseguia me concentrar melhor no trabalho e ainda sobrava tempo para o que eu amava, ter tempo de qualidade com meu filho.
Isso não apenas melhorou a minha alimentação, mas mudou minha perspectiva de vida e começou a despertar um movimento em várias pessoas que vêm apoiando a ideia. Quando eu apresentei a ideia para meus clientes, foi um sucesso imediato. Uma cliente, a Kátia, aí lembra do que eu falei, que era advogada, me disse: desde que comecei a seguir o plano, consigo pensar de forma mais clara e estou menos estressado. Tem que mostrar, tem que provar, tá? Então, antes de escrever algo assim, prova, junte as provas, tá? Fica a recomendação aí. Eu sabia que essa solução simples poderia ajudar muito mais pessoas. Então, decidi criar um programa completo para que qualquer pessoa, com qualquer rotina, pudesse aprender a montar suas marmitas e se alimentar de uma forma saudável. O pai da minha amiga, infelizmente, faleceu, mas esse momento de grande tristeza para nós foi o motivo que me fez tomar a decisão de ajudar outras pessoas a não ter que passar por esse tipo de situação. Quantos de nós dizemos que morreríamos por alguém que amamos, mas não fazemos mudanças efetivas para viver com quem amamos? A verdade é que não é fácil seguir um cardápio aleatório. Por isso, pensei em um sistema personalizado para a rotina de cada pessoa. Meu programa inclui um grupo exclusivo para tirar dúvidas sobre como armazenar e montar as marmitas, uma consulta de 30 minutos comigo para personalizar o plano de marmitas com base na rotina de cada um, e um acompanhamento durante 40 dias para garantir que todos consigam seguir o plano e sentir a diferença. Eu preparei tudo com muito carinho, porque eu sei o impacto que a alimentação equilibrada pode ter na vida de uma pessoa. O valor desse programa completo é de R$ 629,90. E eu estou aqui para ajudar você a transformar sua alimentação e, consequentemente, sua vida. O que aconteceu comigo foi uma confirmação de algo que eu já sabia. A alimentação saudável não precisa ser difícil, cara ou demorada. É sobre encontrar o equilíbrio que funciona para você. E eu estou aqui para mostrar que com um pouco de planejamento e dedicação, você pode ter mais energia, disposição e qualidade de vida. Se eu conseguir, você também consegue. Como que faz para você participar, né? Você tem que tocar no botão aqui embaixo, ele vai te direcionar para o nosso checkout de pagamento. Após a confirmação do pagamento, você vai receber uma mensagem no seu WhatsApp, onde eu vou te adicionar no grupo e marcar nossa consulta de 30 minutos. Eu vou montar com você as marmitas. Eu acredito que a vida é preciosa e que esse momento é a chave para ter ali a mudança efetiva e verdadeira. Espero ver você do outro lado, não daqueles que se tornam fardo de doenças para as pessoas que amam, que os amam, mas do lado daqueles que decidiram fazer diferente. Não precisa ser difícil, mas pode ser simples, prático e fácil. Porque se há saúde, há vida. Então, assim, tu tá vendo que essa história, ela conecta muito mais, porque eu descrevo, eu vou tocando no emocional. Cara, a pessoa que tá ali, quantas e quantas pessoas não estão com essa ideia já na cabeça de que eu vou cuidar da minha saúde, eu vou começar a me movimentar mais, porque eu não quero ser um fardo para minha família, ou porque eu preciso fazer essa mudança em mim mesmo. São muitas pessoas que estão fazendo esse movimento. O cenário é crítico. O cenário é crítico. Aqui é um texto que ele tem o foco de vender um serviço, não é um curso online, a venda de um serviço. A única coisa que foi feita é modificar a forma que as pessoas enxergam aquele serviço. Porque se fosse um curso online, a gente ia ter que trabalhar alguns outros pontos ainda. É mais complexo, é mais difícil, dá muito mais trabalho, tá? Quem está inventando de querer vender um curso online já fica sabendo, dá muito mais trabalho. Não é tão fácil, não. Mas para a venda de serviço é mais simples, porque você traz um contexto muito bom, com base numa história, e é uma história com contagem, a gente conta de uma forma diferente, porque se fosse uma história com base em jornada do herói, o que aconteceu com o pai da moça, no final poderia ter virado uma coisa linda, entendeu? Parecer uma solução mágica, um encapsulado milagroso que resolveu o problema. E a gente sabe que não existe, né? A gente sabe que não existe. Então, o Kinshuli te dá essa possibilidade de contar a história de uma forma diferente, com um contexto, com uma nova abordagem. Não fica chato, não é apelativo, é leve, entende? Então você consegue se conectar com muito mais facilidade com o seu cliente, com o público que você quer atender, tá? Se você assistiu essa aula até aqui, se você gostou, se fez sentido para você, comenta chocolatinho aqui no, nos comentários, tá? Que eu sei que quem já tá aqui quem veio da aula um, né, já assistiu a aula 1 já sabe, né? Então, quem tá chegando agora fica meio perdido mesmo, que vai chegando e fala assim: "Nossa, chocolatinho, chocolatinho, o que que tem a ver chocolatinho com essa aula que tá aqui?". Quem chega não entende nada, mas quem tá aqui entende tudo, porque tá me contando que assistiu até o final, né?
Não é todo mundo que vai assistir até o final, mas boa parte vai. E aí fica o convite, tá? Eu quero deixar o convite para vocês aqui que estão assistindo o canal. É como eu falei, eu vou continuar gravando conteúdo aqui, eu não vou parar. Uma decisão que eu tomei esse ano. Vou sair um pouco dos bastidores e ensinar. Mas quem quiser aí, tá aí o convite, tá bom? Eu vou botar aqui agora no final da tela, tá, o QR Code. Só você apontar o celular para ele, você consegue entrar em contato comigo lá no WhatsApp e a gente faz aí o orçamento do serviço para vocês. Se fizer sentido para vocês, não é obrigatório, tá, gente? Não é obrigatório, mas fica aí o convite. Quem quiser ter acesso, que eu escreva texto por você, para você vender algum serviço. Se tem um serviço para vender, você quer gravar um vídeo que vai vender esse serviço por você, fica aí o convite da nossa prestação de serviço, tá? Até a próxima aula do canal e se inscreva, curta e comenta chocolatinho aqui. E, inclusive, se você puder também, comenta qual o tema de aula que você quer para os próximos vídeos, para ajudar a gente a fazer um conteúdo que seja mais útil para você no dia a dia aqui no canal. Até a próxima.